Imagine que você acabou de embarcar na primeira classe pronto para relaxar depois de uma viagem de negócios exaustiva. Você está vestido casualmente com um moletom e jeans cuidando da sua vida. De repente, o filho de um bilionário entra no avião exigindo seu assento porque acha que é importante demais para sentar em qualquer outro lugar. Ele te insulta, te chama de nomes e exige que a tripulação te expulse. Mas o que ele não sabe é que você não é apenas um passageiro. Você é o dono bilionário da empresa de leasing que na verdade é dona do avião. E com uma ligação, você tem o poder de cancelar o voo, aterrar a aeronave e bani-lo para sempre. O que acontece quando um valentão mimado compra briga com o único homem que pode destruir o império da família dele, sem sequer levantar a voz? Mas antes de mergulharmos nessa história incrivelmente satisfatória de justiça nas alturas, por favor, inscreva-se no nosso canal. Curta este vídeo para nos apoiar e nos conte nos comentários de onde você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Conrado Souza consegue sobreviver à fúria de Juliano Vieira ou se ele está prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. Eles disseram para ele ir para o fundo do avião. Acharam que o moletom dele significava que ele não era ninguém. Acharam que o silêncio dele era submissão. Mas não checaram o manifesto de voo. E certamente não checaram os livros de direito. Quando o filho de um bilionário tentou expulsar Juliano Vieira do assento 1A, ele não apenas recusou. Ele fez uma única ligação que não apenas impediu o avião de decolar, desmantelou o legado de uma companhia aérea inteira. Esta não é apenas uma história sobre um assento. É sobre o que acontece quando a arrogância encontra o homem que é dono da tinta no contrato. Você acha que sabe o que é vingança? Você ainda não viu a vingança jurídica. O ar dentro da cabine do voo 492 da Atlas Brasil cheirava a limão higienizado e dinheiro velho. Era aquela quietude pressurizada específica que só existe na primeira classe antes de os motores ligarem totalmente um santuário silencioso onde o champanhe é servido antes mesmo de a ponte de embarque ser recolhida. Juliano Vieira ajustou os fones de ouvido com cancelamento de ruído, abafando o murmúrio dos passageiros embarcando, arrastando-se pela cortina em direção à econômica. Era um homem que entendia o valor do silêncio. Aos 42 anos, Juliano possuía o tipo de rosto difícil de decifrar. Bonito, mas discreto, com olhos que observavam tudo sem revelar nada. Para o observador casual, Juliano parecia um freelancer de tecnologia ou talvez um atleta aposentado tentando manter a discrição. Ele usava um moletom de cachemira cinza chumbo que parecia enganosamente simples, mas custava mais do que a prestação média de uma casa, combinado com jeans escuros e tênis brancos impecáveis. Não havia logotipos, nem correntes chamativas. A única dica de seu status era o relógio no pulso esquerdo, um Patek Philippe Nautilus com mostrador Tiffany, mas ele o mantinha discretamente sob a manga. Ele não estava ali para ser visto. Estava ali para chegar a Nova York. Ele se acomodou no assento 1A, o lugar mais nobre do Boeing 777. Abriu um livro de bolso surrado, um thriller de espionagem dos anos 80, e tomou um gole da água com gás que a comissária havia colocado em seu console. Senhor Vieira. Juliano olhou para cima. A comissária, uma mulher chamada Sara, com um sorriso que não alcançava seus olhos cansados, segurava uma toalha quente com uma pinça. Só água por enquanto, Sara. Obrigado, disse Juliano à voz, um barítono profundo e suave. Claro, devemos iniciar o pushback em cerca de 20 minutos. O comandante diz que o ar estará calmo até o JFK. Juliano assentiu e voltou para seu livro. Ele gostava dessa companhia aérea. Voava exclusivamente com ela. Na verdade, seu relacionamento com a Atlas Brasil
era muito mais íntimo do que qualquer um na tripulação poderia imaginar. Ele não era apenas um membro diamante. Ele era a razão pela qual metade da frota tinha permissão legal para voar. Mas hoje, ele era apenas um passageiro. Tinha acabado de concluir um caso de arbitragem extenuante de 6 meses em Londres, envolvendo direitos de transporte marítimo, e seu cérebro parecia um circuito frito. Tudo o que queria eram 6 horas de sono e uma chegada tranquila. Mas a tranquilidade, como Juliano sabia melhor do que ninguém, era um luxo que muitas vezes vinha com uma etiqueta de preço que outra pessoa estava tentando evitar pagar. A comoção começou na frente do avião. Não era o som habitual de malas batendo nos assentos ou pessoas pedindo espaço no compartimento superior. Era o som agudo e irregular do direito adquirido. Não me importo com o que o computador diz. Você sabe quem é meu pai. Juliano não levantou os olhos. Virou uma página. Deixa pra lá, disse a si mesmo. Não é meu circo. Senhor, eu entendo, mas a cabine está lotada. A voz da chefe de cabine estava tensa, tentando manter o decoro profissional contra uma maré crescente de agressão. Lotada é um tubo com asas, não um show esgotado. Abra espaço. Eu disse especificamente para minha assistente 1A. Eu sempre sento no 1A. O dedo de Juliano parou na página. 1A. O assento dele. Ele suspirou. Uma exalação longa e cansada pelo nariz. Tomou um gole lento de água, esperando que o problema se resolvesse sozinho. Geralmente os agentes de portão eram bons em filtrar esses tipos de passageiros antes que violassem o santuário da aeronave. Mas essa voz anasalada alta e pingando a confiança única de alguém que nunca levou um soco na cara, estava chegando mais perto. Juliano finalmente olhou para cima. Parado na entrada da galeria, estava um jovem provavelmente no final dos 20 anos. Usava um terno justo demais, um tom de azul elétrico que gritava dinheiro novo e óculos escuros em ambiente fechado. Segurava uma pasta de couro como se contivesse códigos nucleares, embora provavelmente só tivesse um iPad e um complexo de ego. Este era Conrado Souza. Juliano o reconheceu instantaneamente. Não pessoalmente, mas conhecia o tipo e vagamente reconhecia o nome Souza dos tabloides de negócios, alguma família de conglomerado imobiliário que recentemente mudara para investimentos em tecnologia e estava queimando dinheiro como se fosse lenha. Conrado estava repreendendo a chefe de cabine, uma mulher severa chamada Bianca. Olha, retrucou Conrado baixando os óculos escuros para revelar olhos injetados e arrogantes. Tenho uma reunião em Nova York que vale mais do que este avião inteiro. Preciso de privacidade. Preciso da divisória. Preciso do 1A. Bianca olhou nervosamente para Juliano. Juliano sustentou o olhar dela com calma. Não franziu a testa. Não desviou o olhar. Apenas observou a expressão ilegível. Senhor, sussurrou Bianca para Conrado baixando a voz. O assento 1A está ocupado. O senhor Vieira fez o check-in há 2 horas. Podemos oferecer o 4D. É um assento no corredor. Muito confortável. 4D. Conrado zombou a voz, ecoando pela cabine silenciosa. Eu não faço fileira 4. Não sento perto do banheiro. Quero aquele assento. Ele apontou um dedo manicurado diretamente para Juliano. Juliano fechou o livro. Colocou-o gentilmente na mesa de bandeja. O silêncio na primeira classe era absoluto. Os outros passageiros, uma mistura de executivos e uma atriz famosa no 2F, estavam todos fingindo não olhar, mas seus ouvidos estavam sintonizados como radares. Conrado marchou até o assento 1A. Elevou-se sobre Juliano, projetando uma sombra sobre o assento. Ei, amigo,
disse Conrado estalando os dedos. Você está no meu lugar. Juliano olhou para cima. Tirou os fones de ouvido, colocando-os no pescoço. Acredito que o cartão de embarque no meu bolso discorda, Sr. Souza. Conrado piscou. Você sabe meu nome? Eu leio os jornais, mentiu Juliano suavemente. E conheço a distribuição de assentos. Este é meu? É bem, os planos mudam, disse Conrado, inclinando-se. A colônia dele era uma mistura avassaladora de almíscar e agressão. Tenho status VIP nesta companhia aérea. Meu pai está praticamente no conselho. Preciso deste espaço de trabalho. Você parece que está só ouvindo música. Pode fazer isso na fileira 4 ou na econômica. O batimento cardíaco de Juliano não elevou nem um único batimento por minuto. Ele já encarara juízes federais e senhores da guerra em tribunais marítimos internacionais. Conrado Souza era um mosquito. Estou confortável aqui, disse Juliano suavemente. Sugiro que ocupe seu assento designado antes que as portas fechem. O rosto de Conrado ficou de um vermelho profundo e feio. Ele se virou para a comissária Bianca e para a mais jovem Sara. Tirem ele de lá, exigiu Conrado. Agora. Bianca parecia sofrida. Senhor, não posso simplesmente mudar um passageiro que tem uma passagem válida. Sou um cliente Platinum Infinite, gritou Conrado. Cheque o manifesto. Se eu não estiver feliz, meu pai cancela a conta corporativa dele. São 50 mil milhas por mês que vocês perdem. Faça as contas, querida. Mude ele de lugar. A dinâmica na cabine mudou. Juliano observou o rosto de Bianca. Viu o cálculo acontecendo. Ela estava aterrorizada. Não de Juliano, o homem quieto de moletom, mas do homem barulhento de terno que ameaçava a segurança do emprego dela. Contas corporativas eram a força vital da companhia aérea. Reclamações de clientes. Infinite resultavam em audiências disciplinares. Juliano viu a determinação de Bianca desmoronar. Ela respirou fundo e deu um passo em direção ao 1A. Aí vem, pensou Juliano. O erro. Bianca se aproximou de Juliano com um olhar de determinação apologética. Era um olhar que Juliano vira 1000 vezes em sua carreira, o olhar de um burocrata prestes a impor uma regra injusta porque temia as consequências de fazer a coisa certa. Senhor Vieira, disse Bianca, a voz caindo para um sussurro conspiratório. Poderia ter uma palavra com o senhor por um momento. Juliano não se moveu. Podemos conversar bem aqui, Bianca. Ela olhou para Conrado, que batia o pé impacientemente, checando seu Rolex de ouro. Senhor Vieira, temos uma pequena situação, disse Bianca, forçando um sorriso. O senhor Souza tem um status de prioridade que exige acomodação específica. Temos um assento disponível na Econômica Premium. Tem espaço extra para as pernas e ficaríamos felizes em oferecer ao senhor um voucher de $300 para viagens futuras. Juliano ergueu uma sobrancelha. Você quer que eu mude da primeira classe pela qual eu paguei para a econômica para que ele possa sentar aqui, porque o pai dele tem uma conta corporativa? Não é só isso, mentiu Bianca nervosa. É um erro logístico de overbooking. Tecnicamente, o código da passagem do Sr. Souza substitui. Pare, disse Juliano. A palavra foi suave, mas bateu como um martelo. Ele virou o corpo totalmente para ela. Bianca, sei que você está em uma situação difícil. Sei que esse homem está fazendo uma cena e você quer que pare. Mas não minta para mim sobre códigos de passagem. Paguei a tarifa cheia. Estou sentado. O contrato de transporte é executado assim que embarco na aeronave. Você não tem base legal para me mover a menos que eu seja uma ameaça à segurança do voo. Conrado riu. Foi um som agudo latido. Segurança, você é uma ameaça ao meu conforto, amigo. E honestamente você parece que não pertence aqui em cima de qualquer maneira. Como você sequer pagou a passagem milhas passe de funcionário, Juliano ignorou Conrado completamente, mantendo os olhos em Bianca.
Essa é a posição oficial da companhia aérea Bianca, que eu não pareço que pertenço ao 1A. Bianca empalideceu. Não, claro que não. É só que... Senhor Vieira, por favor. Se não resolvermos isso, perdemos nossa janela de decolagem. O comandante já está perguntando qual é a demora. Se o senhor apenas mudar, podemos resolver o reembolso depois. Por favor, não torne isso difícil. Não sou eu quem está tornando isso difícil, disse Juliano. Estou sentado no meu assento designado. Conrado deu um passo à frente, invadindo fisicamente o espaço pessoal de Juliano. Inclinou-se o rosto a centímetros do de Juliano. Me escuta aqui, seu cotista de merda, sibilou Conrado. Baixo o suficiente para que os outros passageiros não pudessem ouvir o insulto racista específico, mais alto o suficiente para que o veneno fosse palpável. Não sei quem você pensa que é, mas você vai levantar, pegar sua mochilinha e andar para o fundo do ônibus, ou vou mandar a segurança te arrastar para fora. E confie em mim parecendo como você. A polícia não vai te pedir o seu lado da história. A cabine ficou em silêncio mortal. A atriz no segundo andar arfou audivelmente. Juliano olhou para Conrado. Não piscou. Não vacilou. Memorizou o rosto. Memorizou as palavras. Olhou para Bianca, que ouvira. Sara ouvira. Você ouviu isso, Bianca? Perguntou Juliano calmamente. Bianca olhou para o carpete. Senhor Vieira, por favor, apenas mude. Eu lhe dou um voucher de $500. Ela estava ignorando o insulto. Estava permitindo o valentão, porque era o caminho de menor resistência. Estava escolhendo o VIP em detrimento da dignidade do passageiro de moletom. Juliano assentiu lentamente. Desafivelou o cinto de segurança. Conrado sorriu presunçoso, ajeitando a gravata. Jogada inteligente, finalmente. Juliano levantou-se. Era mais alto que Conrado, quase 1,90 m. Elevava-se sobre o homem de terno azul. Conrado deu meio passo para trás subitamente, percebendo a disparidade física entre eles. Mas Juliano não levantou um punho. Enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Não vou para a econômica, disse Juliano, a voz projetando-se claramente para o fundo da cabine da primeira classe. E não vou aceitar seu voucher. Então saia do avião, cuspiu Conrado. Ah, eu vou sair, disse Juliano. Mas todo mundo vai sair também. Bianca pareceu confusa. Com licença. Juliano desbloqueou o telefone. Não ligou para o serviço ao cliente. Não ligou para um advogado. Abriu um aplicativo seguro, um com um ícone preto e um logotipo simples de uma balança dourada. Era uma linha direta com o centro de operações globais da empresa de leasing que era dona da aeronave. Você mencionou um erro logístico, Bianca, disse Juliano, os polegares movendo-se rapidamente pela tela. Você está prestes a ter um muito maior. Guarde o telefone, senhor, ou terei que chamar o comandante, avisou Bianca, a voz tremendo. Por favor, chame, disse Juliano, levando o telefone ao ouvido. Na verdade, diga ao comandante Silva, acredito que é Davi Silva, voando no assento esquerdo, hoje que Juliano Vieira está invocando a cláusula 14, seção B do Acordo de Arrendamento referente à conformidade operacional e discriminação. Bianca congelou. Como o senhor sabe o nome do comandante? Conrado revirou os olhos. Ele provavelmente viu no aplicativo. Quem se importa, chame a polícia, Bianca. A chamada de Juliano conectou. Sim, aqui é Vieira, disse Juliano ao telefone, a voz mudando para um tom jurídico afiado como navalha. Código de verificação Alfa 9 Zulu Vieira. Sim. Estou atualmente a bordo do ativo número 772 Bravo. Voo Atlas Brasil 492. Sim. Estou sinalizando uma violação imediata dos protocolos antidiscriminação descritos no contrato mestre. A tripulação é cúmplice. Temos um ambiente hostil para um representante de nível de conselho. Sim. Estou declarando o ativo inseguro para a operação sob a gestão atual. Pausou ouvindo a voz do outro lado. Faça, disse Juliano friamente.
Revogue o manifesto de voo. Cancele o seguro. Agora. Desligou o telefone e olhou para Bianca. Bianca, você tem exatamente 3 minutos antes que o cockpit perca seus dados de autorização de voo. Sugiro que chame o comandante Silva. Conrado riu nervosamente. O que é isso, Star Trek? Revogar o manifesto. Quem é esse palhaço? Mas Bianca não estava rindo. Ela viu o olhar nos olhos de Juliano. Não era o olhar de um passageiro. Era o olhar de um predador que acabara de fechar a armadilha. De repente, o sino do interfone tocou. Não era o toque habitual de serviço. Era o toque triplo. Emergência. A porta da cabine de comando se abriu. O comandante Davi Silva, um piloto veterano com cabelos grisalhos e 4 listras nos ombros, saiu tempestuosamente. Não olhou para Conrado. Olhou freneticamente ao redor da cabine da primeira classe até que seus olhos pousaram em Juliano. O rosto do comandante ficou branco. Doutor Vieira, engasgou o comandante. Juliano ajustou o moletom. Comandante Silva, temos um problema. O comandante Davi Silva estava parado no corredor da primeira classe, o peito arfando levemente suor, brotando na testa. Para os passageiros, um piloto é uma figura de autoridade absoluta, uma presença calmante. Mas agora Silva parecia um homem que acabara de perceber que estava pisando em um alçapão. Comandante, este homem está se recusando a seguir as instruções da tripulação, interrompeu Conrado Souza, colocando-se entre o piloto e Juliano. Eu disse à sua comissária para removê-lo. Agora ele está brincando com o telefone e fazendo ameaças. Quero que ele seja preso por interferir com uma tripulação de voo. O comandante Silva nem olhou para Conrado. Estendeu a mão não para agarrar Juliano, mas para tocar gentilmente o braço dele, um gesto de deferência quase súplica. Doutor Vieira, disse Silva, a voz tensa. Por favor, me diga que o senhor não acabou de ligar para o Centro de Operações da Vieira Investimentos. Juliano olhou para o comandante, a expressão esfriando da raiva, para um distanciamento profissional que era de alguma forma mais aterrorizante. Liguei Davi. Invoquei a cláusula 14. O senhor sabe o que isso significa. Cláusula 14, riu Conrado. Um som áspero e irregular. O que é isso, um clube do livro Tire esse cara do avião para podermos decolar? Não vamos decolar, retrucou o comandante Silva, finalmente se voltando para Conrado com uma ferocidade que fez o jovem herdeiro pular para trás. Ninguém vai decolar. O plano de voo acabou de ser apagado do computador central. O seguro deste casco foi suspenso com efeito imediato. Este avião agora é um peso de papel de 200 toneladas. Um suspiro coletivo percorreu a cabine. A atriz no segundo andar baixou os óculos escuros. Os executivos na fileira 3 pararam de digitar em seus laptops. Bianca, a chefe de cabine, parecia que ia desmaiar. Agarrou o encosto do assento 1B. Comandante, o que quer dizer com suspenso? Silva esfregou as têmporas. Bianca, você tem ideia de quem você acabou de tentar expulsar do assento 1A? Bianca balançou a cabeça, os olhos arregalados com horror crescente. Ele tinha uma passagem. O senhor Souza disse que era um VIP, disse Silva, a voz pingando desprezo. O senhor Souza é um membro Platinum. Ele compra passagens. O doutor Vieira é dono do avião. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar ossos. Conrado piscou a boca, abrindo e fechando como um peixe no cais. O quê? A Atlas Brasil não é dona da frota, seu idiota, disse Juliano, falando pela primeira vez desde que o comandante chegara. Não levantou a voz. Não precisava. Muitas poucas companhias aéreas são. Elas arrendam. Alugam de empresas de leasing.
E minha firma Vieira Investimentos detém o título deste Boeing 777 específico junto com outros 40 na sua frota. Juliano saiu para o corredor ficando cara a cara com Conrado. De perto a diferença era gritante. Conrado era um menino brincando de se vestir de terno. Juliano era um homem que movia montanhas com uma assinatura. Veja bem, continuou Juliano dirigindo-se a toda a cabine. O contrato de arrendamento tem uma cláusula muito específica sobre o tratamento de nossos membros do conselho e a reputação da marca dos ativos que confiamos à companhia aérea. Também tem uma cláusula de boa conduta. Quando um membro do conselho de leasing determina que o operador Atlas Brasil está criando um ambiente hostil ou discriminatório, reservamo-nos o direito de revogar o status operacional do ativo para proteger nossa responsabilidade. Juliano virou seu olhar frio para Bianca. Quando você tentou me mover porque eu não parecia pertencer aqui, e quando permitiu que este homem me abusasse racialmente sem intervenção, você violou a cláusula de boa conduta. Então, eu terminei o voo. Você não pode fazer isso, gaguejou Conrado, a bravata desmoronando em birra. Meu pai conhece o C e o da Atlas Brasil. E o C e o da Atlas Brasil trabalha para mim, corrigiu Juliano. Ou melhor, ele responde aos bancos, e os bancos respondem a mim quando digo a eles que o colateral deles está sendo gerido por incompetência. De repente as luzes da cabine piscaram e diminuíram. O zumbido do ar-condicionado, que era um ruído branco constante, morreu num gemido. A unidade auxiliar de energia. A PU estava desligando. Ele fez mesmo, sussurrou o comandante Silva, olhando para o painel superior. O controle de solo acabou de cortar a Mijushul da alimentação de energia. A torre acabou de negar nosso pushback. Isso é ridículo, gritou Conrado suor, começando a manchar o colarinho enquanto a temperatura da cabine começava a subir. Tenho uma reunião. Você não pode parar um avião inteiro só porque seus sentimentos foram feridos. Não foram meus sentimentos, Senhor Souza, foram meus direitos civis e, coincidentemente, meus direitos de propriedade, disse Juliano. Ele estendeu a mão e pegou sua bagagem de mão no compartimento superior. Comandante Silva, disse Juliano jogando a bolsa no ombro. Peço desculpas pela interrupção em sua agenda. Você é um bom piloto, mas não posso voar em uma aeronave onde a tripulação de cabine impõe um sistema de castas baseado em quem grita mais alto. Estou desembarcando, e como a aeronave não está mais segurada, todos os outros têm que desembarcar também. Agora espere um minuto. Um empresário da fileira 3 se levantou. Tenho que chegar a Nova York. Você está ferrando todos nós. Juliano parou e olhou para o homem. Senhor deve direcionar sua raiva ao homem de terno azul que insistiu que o conforto dele era mais importante que meu contrato. Ou a companhia aérea que o acomodou. Eu estava sentado quieto lendo um livro. Não comecei isso, mas certamente estou terminando. Juliano virou-se para caminhar em direção à porta de saída que estava sendo reaberta pelo agente de portão, que parecia confuso e aterrorizado. Você não vai sair dessa assim, gritou Conrado, agarrando o ombro de Juliano. Foi um erro. Juliano não o socou. Simplesmente prendeu a mão sobre o pulso de Conrado, aplicando um aperto em um ponto de pressão que forçou Conrado a ficar de joelhos com um ganido de dor. Não me toque, disse Juliano a voz um rosnado baixo. Isso é agressão, e há testemunhas. Ele soltou Conrado, que caiu contra a parede da galeria, esfregando o pulso. Chame a polícia! Gritou Conrado para o agente de portão, que acabara de aparecer na porta. Ele me agrediu. Quero que ele seja preso. Na verdade, disse Juliano, ajeitando o moletom. Acho que chamar a polícia é uma excelente ideia. Vamos trazer a Polícia Federal aqui.
Tenho a sensação de que vão querer ver o manifesto de passageiros. Juliano saiu do avião e entrou na ponte de embarque. Não olhou para trás. Sabia exatamente o que viria a seguir. O caos estava apenas começando e ele era o único segurando o roteiro. A atmosfera na área do portão do Terminal 3 de Guarulhos estava rapidamente se transformando de confusão em anarquia. Passageiros da econômica que esperavam na fila para embarcar agora estavam sendo instruídos a recuar. Os passageiros da primeira classe estavam saindo aos tropeços da ponte de embarque, perplexos e zangados. Juliano estava perto do pódio calmo e controlado, digitando no telefone. Já havia enviado uma mensagem para seu diretor jurídico iniciar protocolo 7, quebra de contrato, pista de GRU, preparar declaração à imprensa. Conrado Souza saiu furioso da ponte de embarque, seguido de perto por uma Bianca afobada e um comandante Silva de rosto sombrio. Conrado estava vermelho, o cabelo despenteado apontando um dedo acusador para Juliano. Lá está ele. Não o deixem sair, gritou Conrado para os 2 agentes da Polícia Federal que corriam em direção ao portão. Os policiais homens, corpulentos com rostos cansados, diminuíram o passo ao se aproximarem do grupo. Tudo bem, acalmem-se, disse o oficial mais velho, agente Cardoso. Recebemos um chamado sobre um distúrbio no voo 492. Quem é o problema aqui? Ele é, gritou Conrado apontando para Juliano. Ele ameaçou a tripulação. Ele me agrediu e de alguma forma ele hackeou o computador do avião para desligá-lo. Ele é um cyberterrorista ou algo assim? O agente Cardoso olhou para Juliano. Viu um homem alto e negro de moletom e jeans parado calmamente com uma mochila. Depois olhou para Conrado, um homem frenético em um terno caro de aparência barata. Senhor. Cardoso dirigiu-se a Juliano. Quer me contar o seu lado, agente? Disse Juliano suavemente. Meu nome é Juliano Vieira. Aqui está a minha identificação. Ele entregou a Cardoso um cartão preto elegante. Não era uma carteira de motorista. Era um cartão de acesso global. Mas por baixo deslizou um cartão de visita. Vieira Investimentos. Juliano Vieira, sócio gerente sênior. Houve uma disputa sobre assentos, explicou Juliano. Este cavalheiro, Sr. Souza, exigiu meu assento. Quando recusei, ele usou insultos racistas e me ameaçou. A comissária de bordo, na tentativa de apaziguá-lo, tentou me forçar a mudar para o fundo do avião. Recusei. Como sou o proprietário da aeronave, entrei em contato com meu centro de operações para suspender a autorização do voo devido a preocupações de segurança e responsabilidade. O hacking a que o Sr. Souza se refere é simplesmente um proprietário trancando a porta da frente. Cardoso olhou para o cartão de visita, depois para o comandante. Comandante, isso é verdade. Esse cara é dono do jato. O comandante Silva suspirou, tirando o cap. Tecnicamente, a firma dele é agente. E sim, o Sr. Souza foi agressivo. Exigiu que o Sr. Vieira fosse removido. Não testemunhei a agressão que o Sr. Souza está alegando, mas vi o Sr. Souza agarrar o Sr. Vieira primeiro. Ele me agarrou, mentiu Conrado. Eu estava tentando impedi-lo de fugir da cena. Fugir? Juliano ergueu uma sobrancelha. Estou parado bem aqui. Estou esperando meu carro. Conrado puxou o telefone. Vou ligar para o meu pai. Você acabou. Tá me ouvindo? Você acabou. Meu pai é Ricardo Souza. Ele joga golfe com o secretário de segurança. Os olhos de Cardoso se estreitaram. Se havia uma coisa que um policial veterano odiava, era um garoto rico citando o nome do secretário. Senhor, guarde o telefone, disse Cardoso a Conrado. Não me importo com quem seu pai joga golfe. Agora estou investigando um distúrbio. Bianca deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agente, é minha culpa.
Eu me senti pressionada pelo status do Sr. Souza. Violei o protocolo. O Sr. Vieira não fez nada de errado. Ele estava apenas sentado lá. A admissão pairou no ar. Conrado virou-se para ela, os olhos esbugalhados. Cala a boca. Você só está cobrindo o seu rabo porque sabe que ele vai te processar. Ela está certa sobre isso, disse Juliano friamente. Vou processar. Mas não ela pessoalmente. Vou processar a companhia aérea. E vou processar você, Sr. Souza. Me processar pelo quê? Zombou Conrado. Tenho advogados melhores do que você jamais poderia pagar. Juliano sorriu. Era o sorriso de um tubarão que acabara de sentir cheiro de sangue na água. Sr. Souza, sou sócio sênior da Vieira e Associados. Somos especializados em litígios corporativos. Minha taxa horária é mais alta do que o custo desse terno que você está usando. Vou processá-lo por difamação, agressão e interferência ilícita em contrato comercial. E já que você atrasou um voo transatlântico causando danos a 400 passageiros e a própria companhia aérea, vou anexar seu nome ao pedido de responsabilidade. Juliano checou o relógio. Os custos de atraso de um 777 são cerca de R$200 mil por hora. Mais taxas de rebooking. Mais hora extra da tripulação. Você está olhando para uma conta de cerca de 2,5 milhões antes mesmo de chegarmos aos meus danos pessoais. O rosto de Conrado empalideceu. A matemática estava começando a atingi-lo. Você está blefando, sussurrou Conrado. Agente Cardoso, disse Juliano voltando-se para o policial. Gostaria de prestar queixa contra o Sr. Souza por agressão. Ele agarrou meu ombro. O comandante viu. A comissária viu. Quero um boletim de ocorrência. Cardoso assentiu. Se quiser prestar queixa, podemos fazer isso. Sr. Souza, vou precisar da sua identidade. Isso é ridículo, gritou Conrado, jogando as mãos para cima. Você está do lado dele por quê? Porque odeia o sucesso. Estou do lado dele porque o comandante e a aeromoça confirmam a história dele, disse Cardoso severamente. E por que você está gritando e ele não? Identidade, agora. Enquanto Conrado procurava a carteira, as telas da área do portão, atrás da mesa, piscaram em vermelho de repente. O status do voo da Atlas Brasil 492 mudou de no horário para cancelado. Um gemido subiu das centenas de pessoas na área de espera. O telefone de Juliano vibrou. Era uma ligação do CEO da Atlas Brasil. Juliano mostrou a tela ao comandante Silva. É seu chefe, Davi. Provavelmente se perguntando por que o seguro da frota dele acabou de ser sinalizado no sistema. Juliano atendeu o telefone no viva-voz, segurando-o para que Conrado pudesse ouvir. Vieira, que diabos está acontecendo? A voz do outro lado estava frenética. Era Marcos Rocha, o CEO. Olá, Marcos, disse Juliano calmamente. Estou no portão B12 em Guarulhos. Sua equipe tentou me remover do meu assento para acomodar um tal de Conrado Souza. Eles violaram a cláusula de discriminação do nosso contrato mestre. Aterrei a ave. Juliano, por favor, implorou Rocha. Não faça isso. Podemos consertar. Coloque o voo de volta. Vou demitir a tripulação. Vou te dar um upgrade para um jato particular. Apenas libere a suspensão. As ações vão despencar se a notícia vazar que perdemos nosso seguro. A notícia já vazou, Marcos, disse Juliano, olhando ao redor para as dezenas de passageiros filmando a cena com seus smartphones. E não vou liberar a suspensão. Não até receber um pedido de desculpas público, e não até que o Sr. Souza seja banido desta companhia aérea por toda a vida. Feito, disse Rocha instantaneamente. Ele está banido. Estou colocando no sistema agora mesmo. Lista negra, banimento global. Conrado congelou. O quê? Você não pode fazer isso. Tenho uma reunião.
Ouviu isso, Sr. Souza? Perguntou Juliano, baixando o telefone. Você não vai voar hoje. Na verdade, você não vai voar pela Atlas Brasil nunca mais. Juliano olhou para o agente de portão. Acredito que o CEO acabou de te dar uma ordem. Negue o embarque dele. Cancele a passagem de volta. O agente de portão, encorajado pelo caos e pela clara mudança de poder, digitou furiosamente. Sr. Souza, sua passagem foi anulada e sua conta de milhas foi encerrada. Conrado olhou em volta, percebendo que estava completamente sozinho. A polícia o encarava. A tripulação estava contra ele. Os passageiros olhavam para ele como se fosse o diabo. E o homem de moletom, o homem que ele pensava ser um ninguém, estava metodicamente destruindo sua vida sem suar. Vou te destruir, sibilou Conrado, agarrando a pasta. Meu pai vai te enterrar. Seu pai, disse Juliano, aproximando-se. Vai estar ocupado demais tentando salvar a própria empresa. Sabe, chequei as participações da sua família enquanto esperávamos. A indústria Souza tem uma linha de crédito enorme para renovação no mês que vem com o Banco Itaú. Juliano fez uma pausa para efeito. Sento no conselho de administração do Itaú Conrado. Quando eu fizer uma ligação para o departamento de avaliação de risco e disser a eles que o herdeiro do Império Souza é errático, litigioso e racialmente abusivo. O que você acha que acontece com essa taxa de juros? Pela primeira vez, Conrado Souza pareceu verdadeiramente aterrorizado. A cor sumiu completamente do rosto dele. Percebeu que aquilo não era mais apenas uma disputa de voo. Ele tinha comprado briga com um deus da indústria. Você não faria isso, sussurrou Conrado. Me assista, disse Juliano. Virou-se para o policial. Agente, terminei aqui. Irei à delegacia amanhã para assinar a queixa formal. Tenho um carro esperando. Juliano ajeitou a mochila, acenou para o comandante Silva e começou a se afastar. A multidão de passageiros zangados abriu caminho para ele como o Mar Vermelho. Não estavam zangados com ele. Tinham ouvido o suficiente para saber que ele não era o vilão. Assistiram com admiração enquanto o homem de moletom se afastava, deixando os destroços do ego de um bilionário em seu rastro. Mas a história não tinha acabado. O karma estava prestes a bater mais forte do que qualquer um esperava. Conrado Souza estava sozinho no meio-fio do Terminal 3. O caos lá dentro se dissipara, mas a tempestade em sua vida estava apenas começando a se formar. Seu aplicativo da Uber estava aberto, mas seus dedos tremiam demais para digitar um destino. Tinha sido banido. Lista negra. A companhia aérea enviara a notificação por e-mail antes mesmo de ele sair do terminal: revogação permanente de status pendente, revisão jurídica. Ligou para o pai Ricardo Souza. O telefone tocou 4 vezes, depois um clique. Conrado! A voz do pai não estava zangada ainda, estava confusa. Por que estou recebendo alertas do Google sobre você? E por que as ações da indústria Souza caíram 2% nos últimos 20 minutos? Pai escuta é um mal-entendido, gaguejou Conrado, andando pela calçada de concreto, ignorando os táxis buzinando. Entrei em uma coisa no avião. Um cara. Ele exagerou tudo. Quem? Exigiu Ricardo. Um advogado. Juliano Vieira. Ele diz que é dono do avião ou algo assim. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Durou tanto que Conrado pensou que a ligação tinha caído. Pai, você... A voz de Ricardo voltou mal um sussurro tremendo com uma raiva reprimida que era muito mais assustadora do que gritos. Você comprou briga com Juliano Vieira, o sócio-gerente da Vieira Investimentos. Ele estava no meu lugar, parecia um ninguém. Estava usando um moletom. Ele vale 400 milhões de dólares, seu imbecil! Gritou Ricardo, o áudio distorcendo.
Ele não é apenas dono do avião. Ele senta no comitê de crédito do banco que segura nossos empréstimos de construção. Temos uma reunião de renovação na terça-feira. Tem ideia do que você fez? Posso consertar? Implorou Conrado, suor ardendo nos olhos. Vou processá-lo. Ele me agrediu. Cala a boca! Rugiu Ricardo. Você não vai processar ninguém. Você vai pedir desculpas. Vai ficar de joelhos e implorar. Cheque seu Twitter, Conrado. Apenas cheque. Conrado afastou o telefone do ouvido e abriu o Twitter. Na aba Trending Topics, a hashtag número 1 era hashtag acento 1A. Ele clicou. Havia um vídeo. Estava tremido claramente filmado por um passageiro na fileira 2 do outro lado do corredor. Mostrava tudo. Mostrava Conrado elevando-se sobre Juliano. Capturava o áudio perfeitamente. Me escuta aqui, seu cotista de merda. Anda para o fundo do ônibus. Mostrava a recusa calma de Juliano. Mostrava a conformidade aterrorizada de Bianca. E mostrava o momento em que Juliano fez a ligação que matou o avião. A legenda dizia: garoto rico tenta intimidar homem negro para sair do assento. Acontece que o homem negro é dono da companhia aérea. Assista ao karma se desenrolar. Tinha 4 milhões de visualizações. Tinha sido postado há 30 minutos. Conrado sentiu a bile subir na garganta. Eu não sabia que ele estava gravando, sussurrou Conrado. O conselho está convocando uma reunião de emergência, disse Ricardo, a voz gelada agora. Não venha para o escritório. Não venha para casa. Vá para um hotel. Fique lá e reze para que Vieira aceite um acordo. Ou estamos todos acabados. A linha ficou muda. Enquanto isso, no banco de trás de um Cadillac Escalade preto indo em direção aos jardins, Juliano estava assistindo ao mesmo vídeo. Não sorriu. Não estava fazendo isso por cliques. Estava fazendo por alavancagem. O telefone vibrou. Era sua assistente Clara. Juliano, os pedidos de imprensa estão inundando. Globo C, NN Band. Todos querem o advogado de moletom. Qual é a jogada? Silêncio, disse Juliano, olhando pela janela para o horizonte passando. Emita uma breve declaração. O senhor Vieira está desapontado com os preconceitos arcaicos exibidos pela equipe da Atlas Brasil e pelo senhor Souza. Ele está revisando seus relacionamentos comerciais com todas as partes envolvidas. Só isso. Deixe-o suar. E a reunião com o Itaú sobre a indústria Souza perguntou Clara. Mantenha na agenda, disse Juliano. Na verdade, adiante. Amanhã de manhã, 9 horas. Você vai matar o empréstimo deles. Não, disse Juliano. Vou fazer com que desejem que eu tivesse matado. A sala de conferências na sede do Banco Itaú, na Faria Lima, era revestida de vidro e mogno com vista para a cidade. Era uma sala projetada para intimidar. De um lado da mesa estava Ricardo Souza, parecendo 10 anos mais velho do que no dia anterior. Ao lado dele estava uma equipe de 4 advogados corporativos caros. Conrado não estava lá. Presumivelmente estava escondido em um quarto de hotel, vendo sua herança evaporar. Do outro lado estava Juliano. Sozinho. Usava um terno azul marinho sob medida hoje nítido e autoritário. Tinha uma única pasta à sua frente. Doutor Vieira, começou Ricardo, a voz tremendo levemente. Primeiro deixe-me expressar minhas mais profundas desculpas pelo comportamento do meu filho. Foi abominável. Não reflete os valores da indústria Souza. Juliano não levantou os olhos do arquivo. Seu filho tem 29 anos, Ricardo. Ele é vice-presidente da sua empresa. O comportamento dele é um reflexo direto da cultura da sua empresa. Você deu a ele o título. Deu a ele o cartão corporativo. Deu a ele o direito adquirido. Nós o demitimos, disse Ricardo rapidamente. Efetivo esta manhã. Conrado está fora, destituído de seu cargo. Emitimos uma declaração pública condenando suas ações. É um bom começo,
disse Juliano. Finalmente olhou para cima. Mas não estamos aqui para falar sobre seus problemas de RH. Estamos aqui para falar sobre a linha de crédito de 200 milhões de reais que você tem com este banco. Uma linha que está para renovação. O advogado principal da indústria Souza limpou a garganta. Dr. Vieira, com todo o respeito, uma disputa pessoal em um voo não deve impactar a credibilidade de um conglomerado de construção. A indústria Souza nunca perdeu um pagamento. Isso não é uma disputa pessoal, corrigiu Juliano. É uma avaliação de risco. Sua empresa depende de contratos governamentais para 40% da receita. A Prefeitura de São Paulo tem cláusulas estritas sobre diversidade e inclusão para seus fornecedores. Ontem, o vice-presidente da sua empresa foi gravado usando um insulto racial que está sendo transmitido em todos os noticiários do mundo. Juliano recostou-se. Quanto tempo você acha que vai levar até o prefeito cancelar seus contratos para salvar a própria pele política? O advogado ficou em silêncio. Sabia que Juliano estava certo. Quando esses contratos forem cancelados, continuou Juliano, sua receita cai 40%, o que significa que você entra em inadimplência neste empréstimo em 90 dias. Portanto, como membro do comitê de risco, não posso em boa consciência recomendar a renovação desta linha. É um mau negócio bancário. Ricardo Souza parecia que ia ter um ataque cardíaco. Juliano, por favor, se você puxar esse empréstimo, a empresa colapsa. Temos 3 arranha-céus em construção. Temos 4.000 funcionários. Você está destruindo um legado por causa de um assento. Não estou destruindo, Ricardo. Você destruiu, quando criou um filho que achava que podia tratar as pessoas como gado, disse Juliano calmamente. Deslizou a pasta pela mesa. No entanto, disse Juliano, não sou irracional. Há um caminho a seguir. Ricardo agarrou a pasta como um homem se afogando agarrando uma boia. Abriu-a. Estes são os novos termos, delineou Juliano. 1. O empréstimo é renovado, mas com uma taxa de juros premium. 2. A indústria Souza criará um fundo de bolsas de estudo de 10 milhões de reais para estudantes de direito carentes focando especificamente em direitos civis. Será nomeado Bolsa de Equidade Juliano Vieira. 3. Conrado Souza está permanentemente proibido de ocupar qualquer cargo executivo ou assento no conselho da empresa ou de qualquer de suas subsidiárias, pela vida toda. Isso será escrito nos estatutos corporativos. Se ele pisar no escritório, o empréstimo é executado imediatamente. Ricardo leu o documento. As mãos tremiam. A penalidade financeira era pesada, mas o banimento do filho era absoluto. Significava o fim da dinastia familiar Souza. A empresa sobreviveria, mas Conrado seria exilado. E mais uma coisa, acrescentou Juliano. Sim, perguntou Ricardo derrotado. Bianca, a comissária de bordo, ela foi demitida esta manhã pela Atlas Brasil como bode expiatório. O que isso tem a ver conosco? Você vai contratá-la, disse Juliano. Assistente executiva do CEO, salário inicial de 150 mil por ano. Ela cometeu um erro sob pressão, mas foi intimidada pelo seu filho. Você deve isso a ela. Ricardo fechou a pasta. Olhou para os advogados. Assentiram. Não tinham escolha. Assine, sussurrou Ricardo. Juliano assistiu enquanto o bilionário assinava o futuro do filho para salvar a própria pele. Foi uma transação brutal e eficiente. Prazer em fazer negócios, Ricardo, disse Juliano levantando-se e abotoando o paletó. Diga ao Conrado que mandei boa viagem. O ônibus é muito acessível nesta época do ano. 6 meses se passaram desde o incidente no voo 492. Mas o ar dentro do Terminal 3 de Guarulhos ainda parecia diferente. Havia uma mudança na atmosfera
uma recalibração sutil da dinâmica de poder que apenas os viajantes frequentes e as tripulações realmente notavam. A equipe da companhia aérea andava mais ereta. A turma do sabe com quem está falando falava mais baixo. E a lenda do advogado de moletom tornara-se uma espécie de história de fantasma contada em salas de descanso e salas de diretoria. Juliano Vieira atravessou as portas de vidro deslizantes do terminal, recebido não pelo caos de uma disputa, mas pelo silêncio de deferência absoluta. Não era mais apenas um membro diamante. Era o arquiteto da nova cultura da companhia aérea. Usava uma roupa similar à daquele dia fatídico, um moletom de cachemira jeans escuros, o Patek Philippe no pulso. Mas hoje a reação era gritante e diferente. Senhor Vieira. Uma agente concierge, chamada Helena, materializou-se ao seu lado antes mesmo de ele chegar aos quiosques de check-in. Segurava um tablet contra o peito. Estávamos esperando pelo senhor. O comandante Silva já completou as verificações pré-voo e pediu que eu o acompanhasse pessoalmente ao lounge VIP. Temos a suíte privada pronta. Juliano ofereceu um sorriso caloroso e genuíno. Obrigado, Helena. Como está o moral da equipe? É um mundo diferente, senhor, sussurrou ela, guiando-o pelas cordas de veludo, passando por uma longa fila de viajantes de negócios resmungões. Desde que os novos protocolos Vieira entraram em vigor sobre assédio de passageiros, a retenção está em alta histórica. Nos sentimos protegidos. Juliano assentiu. Aquele era o único retorno sobre investimento que ele realmente se importava. Passou 1 hora no lounge respondendo e-mails e tomando um expresso. Mas à medida que a hora de embarque se aproximava para seu voo para Londres, uma estranha compulsão tomou conta dele. Geralmente embarcava por último para minimizar o tempo na aeronave. Hoje sentiu uma vontade de chegar ao portão mais cedo. Queria ver o avião. Caminhou pela ponte de embarque o mesmo túnel onde Conrado Souza, uma vez, tentara prendê-lo. O ar estava frio, um arrepio cortante do ar-condicionado. Embarcou no Boeing 777. O assento 1A estava esperando, mas Juliano não se sentou imediatamente. Entregou o casaco à comissária e inclinou-se para a janela. O sol de inverno era forte, lançando sombras longas e nítidas no concreto abaixo. A operação de solo estava a todo vapor. Caminhões de combustível bombeavam querosene nas asas. Caminhões de catering levantavam carrinhos de comida. E os carregadores de bagagem lutavam com os contêineres de carga pesados. Juliano os observou. Era um trabalho brutal. Salário mínimo, altas taxas de lesão, calor e barulho. Era o trabalho invisível que tornava o luxo lá em cima possível. Seus olhos focaram em uma equipe de 2 homens trabalhando na esteira para o porão de carga dianteiro diretamente abaixo de seu assento. Um homem era mais velho, gritando instruções. O outro era mais jovem, lutando com uma mala rígida, pesada e enorme. O homem mais jovem usava um colete amarelo de alta visibilidade que era grande demais para ele, manchado de graxa e fluido hidráulico. Não usava luvas, as mãos vermelhas e esfoladas. O homem mais jovem escorregou, deixando cair a mala. "Cuidado, novato!" gritou o supervisor, a voz abafada, mas audível através do vidro. "Se quebrar, você paga, e sei que você não pode pagar." O jovem levantou-se rapidamente, limpando a sujeira dos joelhos. Parecia exausto. O rosto estava macilento, os olhos fundos de estresse e insônia. Parecia um homem que fora mastigado pela maquinaria do mundo e cuspido no concreto. Juliano apertou os olhos. A estrutura do rosto era inegável. O sorriso arrogante se fora substituído por uma careta de sobrevivência. Mas era ele, Conrado Souza. Os rumores na comunidade jurídica tinham sido cruelmente precisos.
Ricardo Souza honrara o contrato. Para salvar a indústria Souza da ira de Juliano, ele cortara Conrado completamente. Sem fundo fiduciário, sem emprego corporativo, sem apartamento nos jardins. Conrado ficara com nada além de suas contas legais e um currículo que era tóxico para qualquer empregador respeitável. Desesperado falido e banido do mundo corporativo, o ex-VIP aceitara o único emprego que não exigia verificação de antecedentes ou diploma trabalho braçal para uma empreiteira terceirizada de manuseio de solo. Juliano observou enquanto Conrado arrastava outra mala, uma bolsa de golfe pesada, ironicamente para a esteira. Conrado parou para recuperar o fôlego, olhando para a fuselagem imponente do jato. Olhou para as janelas da primeira classe. Por um breve segundo suspenso, seus olhos se encontraram. Juliano estava seguro, atrás do vidro duplo aquecido, segurando uma taça de champanhe pré-decolagem. Conrado estava suando no calor, cheirando a escapamento. Os olhos de Conrado se arregalaram. Ele reconheceu Juliano, reconheceu o moletom, reconheceu a quietude. Um lampejo de velha raiva cruzou o rosto de Conrado, seguido instantaneamente por uma onda esmagadora de vergonha. Ele olhou para baixo rapidamente, puxando o boné mais para baixo, virando as costas para o avião, como se esconder pudesse apagar a realidade de sua queda. "Tudo bem, senhor Vieira." Juliano se virou. Era o comandante Silva parado na porta da cabine, parecendo preocupado. "Tudo está perfeito." "Davi," disse Juliano suavemente, apenas admirando a vista. "Estamos prestes a empurrar," disse Silva. "Vai ser uma viagem tranquila para Londres." Juliano sentou-se no 1A. Apertou o botão para reclinar o assento. O couro era macio. A cabine cheirava a limão e paz. Enquanto o rebocador começava a empurrar a enorme aeronave para longe do portão, Juliano sentiu a vibração dos motores ganhando vida. Não olhou pela janela novamente. Não precisava. Sabia que lá embaixo, no jato de ar, Conrado Souza estava assistindo ele partir. Juliano abriu seu livro, o mesmo thriller de espionagem que tentara ler 6 meses atrás. Encontrou a página dobrada onde fora interrompido. Tomou um gole de champanhe, as bolhas nítidas contra a língua. A justiça não estava no processo. Não estava no dinheiro. Estava no fato de que o sistema, por uma vez, funcionara exatamente como deveria. O homem que exigia ser tratado como um rei agora servia aos súditos. O avião taxiava em direção à pista, decolando para o céu cinza, deixando o chão frio e duro muito para trás. Juliano Vieira virou a página. Finalmente estava quieto. Comentário e valor. Conrado Souza achava que era um VIP, porque o pai tinha um cartão de crédito. Juliano Vieira sabia que era o chefe porque tinha a escritura. No final, não era sobre o assento. Era sobre o silêncio. O silêncio da tripulação que deixou acontecer e o silêncio do homem que acabou com isso. Conrado queria ser tratado como realeza. Bem, ele conseguiu o desejo dele. Agora ele é o rei do manuseio de bagagem na pista 4. Se você gostou dessa história de justiça em grande altitude, esmague esse botão de curtir. Isso ajuda muito o canal. Juliano foi longe demais, ou Conrado teve exatamente o que merecia. Me conte nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história sobre gente arrogante recebendo um prato quente de karma. Obrigado por assistir e voe com segurança.